Olá, que alegria, que satisfação poder celebrar culto com você mais uma vez, neste domingo, dia 18 de outubro de 2020, o 20º domingo após Pentecostes, para o qual nós temos a palavra lema da semana da Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Hoje nós, mais uma vez, vamos celebrar esta palavra da verdade que é dada a cada um e cada uma de nós em Jesus Cristo e acolhê-la em nossas vidas. E isso faremos juntos e juntas, cantando, ouvindo a palavra de Deus, celebrando e orando em seu nome. Assim nós estamos reunidos e reunidas em nome do Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quero convidá-la neste momento para um espaço de oração, de partilha de motivos de gratidão, no qual eu quero convidar você, de modo especial, pensar nos diversos motivos de alegria e de gratidão que você tem na sua vida. Oremos. Querido Deus, hoje nós queremos agradecer pela nossa vida, pelo dom que Tu concedes a nós, de estarmos vivos, de termos saúde, ainda que por vezes limitada, de podermos experimentar esta viagem da vida que Tu concedes a cada um e cada uma de nós. Nós Te agradecemos pelos nossos amores, pelos nossos afetos, por tudo aquilo que nos gera alegria e satisfação, em tudo aquilo que nós vivemos um amor profundo, por todos aqueles e aquelas que estão conosco ao nosso lado, que caminham conosco nesta vida. Te agradecemos pela Tua presença constante conosco, pela Tua bênção diária, que se dá nos pequenos fatos, nos pequenos eventos, nos pequenos gestos que compartilhamos, que recebemos com alegria. Recebe hoje a nossa gratidão por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, porque nós queremos hoje reconhecer que tudo vem das Tuas mãos bondosas e a Ti sempre retorno através da nossa gratidão e do nosso louvor. Isso é o que nós Te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo e na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 até 11,
que eu passo a ler. Eu, Paulo e Silas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus nos ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé de vocês, que vocês têm em Deus, chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Até aqui a leitura bíblica. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Amém. Caro irmão, cara irmã na fé, queria lhe perguntar, quem são os seus influenciadores? Ou, como se diz hoje em dia, quem são os influencers que você segue? Quem são aqueles que
dos quais vocês assistem mensagens, que recebem diariamente no seu WhatsApp, no seu celular? Quem são aqueles dos quais vocês assistem vídeos, que acompanham as postagens, que seguem, que veem os stories? Talvez uma linguagem mais antiga, de quem vocês recebem e-mails, ou ainda um passo atrás, se recebem cartas de amigos, de pessoas conhecidas, ou são hoje mais influenciados por personalidades, por pessoas que têm grande impacto nas mídias, personalidades do campo da cultura, da arte ou da política? No fim das contas, quem são hoje em dia aqueles influenciadores, os influencers da nossa vida? O texto que nós lemos hoje é uma carta. Como hoje já é difícil de receber uma carta assim, né, com conteúdo, alguém conversando com a gente, o apóstolo Paulo envia uma carta à comunidade que ele havia fundado fazia pouco tempo em Tessalônica. Esta é considerada a primeira carta mais antiga do Evangelho. Talvez tenha sido escrita no ano 51 depois de Cristo, logo depois da visita que Paulo teria feito com os seus parceiros de missão àquela comunidade. Tessalônica era por si uma cidade portuária, uma cidade grande, uma cidade urbanizada, um grande centro comercial daquela região da Macedônia, uma cidade em que havia uma grande diversidade cultural, uma grande pluralidade de ideias, de línguas que se falavam, de religiões, de influências. Uma comunidade cristã, os tessalonicenses, era uma comunidade pequena, uma cidade grande, uma comunidade com pouco prestígio, pouco poder dentro da sociedade, mas que se mantinha firme dentro de um contexto de adversidades e de perseguição. Pensei imediatamente na nossa comunidade aqui em Goiânia, uma comunidade pequena da ISLB, mas uma comunidade firme, uma comunidade que dá um testemunho bonito num ambiente multicultural, com grande diversidade, urbanizado, cheio de gente, como este contexto de Goiânia. No texto que nós lemos, Paulo inicia a carta fazendo uma saudação àquela comunidade, na qual ele manifesta grande alegria pela fé que a comunidade mantém, sustenta. Paulo tem alguns interesses com esta carta, o interesse de reforçar o ânimo daquela comunidade para que permaneça na fé, para que permaneça viva a sua esperança e que para aquela pequena comunidade se mantenha firme e sustentável apesar das dificuldades. Paulo também envia nesta epístola algumas orientações teológicas, sabendo que na comunidade surgiram questionamentos a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Se daria logo e se as pessoas que já haviam morrido seriam ressuscitadas ou não. Paulo, portanto, escreve para esta comunidade com este intuito, de sanar estas dúvidas. No nosso texto, dos versículos 1 a 11, alguns pontos são dignos de enfatizarmos. Primeiro, é a grande gratidão que Paulo manifesta diante de Deus pela fé dos tessalonicenses. Uma fé que, como Paulo diz, é vivida no cotidiano, na prática do amor ativo entre as pessoas. Uma fé que se manifesta com poder
na vivência dessas relações de amor, mas também na esperança firme desta comunidade diante de um contexto de tribulações, diante do contexto de perseguição que os cristãos sofriam já neste primeiro século. Paulo chama seus irmãos e irmãs de Tessalônica de amados de Deus. Lembra, sim, que eles e elas foram escolhidos por Deus. E que isso se deu não só através da pregação da palavra falada, mas através do poder do Espírito Santo, que criou a fé naquela comunidade. Paulo revela o que escutou através de diversas testemunhas de como aquela comunidade de Tessalônica, aqueles poucos cristãos daquela pequena comunidade, tinham se tornado um grande exemplo para pessoas de outras cidades, inclusive outras comunidades, que se espelhavam naquela pequena comunidade que vivia sua fé através de gestos práticos vividos no seu dia a dia de amor e solidariedade. Através do testemunho daquelas pessoas, a palavra de Deus chegava a muitas outras. E um último tópico que nós podemos perceber com certa ênfase, inclusive nas leituras bíblicas para este domingo, é essa verificação, esse reconhecimento que Paulo faz de que aquela comunidade havia se convertido, havia voltado seus caminhos e não seguia mais os velhos ídolos. Tinha se afastado dos ídolos, podendo ser ídolos religiosos, das outras religiões que influenciavam Tessalônica, podendo ser ídolos filosóficos, aqueles que influenciam o modo de pensar das pessoas na sociedade, e em especial no âmbito filosófico grego, naquele mundo greco-romano. Mas também podiam ser influenciadores, ídolos criados dentro da própria sociedade, outros seres humanos do universo da cultura, do universo da política, do universo da economia, que se tornavam como que ídolos seguidos pelas pessoas em dada sociedade. Isso acontecia assim naquele tempo e isso acontece também hoje no nosso tempo. Paulo, portanto, se alegrava com a fé daquela comunidade, e em especial pelo fato de que aquela comunidade abria mão e se afastava destes falsos ídolos e abraçava a fé em Jesus Cristo. A esperança e a confiança daquela comunidade se assentava firmemente no Senhor Jesus. Portanto, este é o tema do texto que nós lemos hoje. A alegria de Paulo com a sua comunidade, ao testemunhar que nela se vivenciava o reino de Deus, que nela a fé se expressava claramente no cotidiano através do amor, em gestos solidários, que a comunidade perseverava na esperança, apesar das adversidades, e que fazia isso, abandonando os antigos e falsos ídolos da sua fé. Portanto, podemos agora pensar no nosso mundo de hoje e refletir novamente sobre esta pergunta: quem são os nossos influenciadores hoje em dia? Quem são os nossos influencers? Quem estamos seguindo? Quem são essas pessoas que, dentro das nossas bolhas, para usar esta linguagem das redes sociais hoje, quem são essas pessoas que definem aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, o que nós seguimos, o que nós defendemos, aquilo que amamos?
Algum tempo não tão distante, me lembro que os pais falavam para as crianças terem cuidado com a televisão, porque a televisão, quando assistida em demasia, ela acabava determinando os nossos valores, inculcando em nós ideias, principalmente para as crianças que assistiam. Essas ideias muito vinculadas, a gente sabe, a modelos de consumo, uma idealização desta sociedade de consumo em que nós vivemos, que na verdade impunham para nós e continuam impondo um modelo de vida a seguirmos. Hoje em dia, quem faz muito mais fortemente este papel são as redes sociais. As redes sociais como o Instagram, como o Facebook, como o WhatsApp, como tantas outras que existem aí, e que nos enclausuram, nos fecham em bolhas de conteúdos. O tal do algoritmo, como eles dizem, reproduz para nós aquilo que nós mais procuramos e acaba fazendo com que o mundo se pareça com aquilo que nós seguimos, com aquilo que nós curtimos, com aquilo que nós acabamos procurando. E influencia a nossa vida, as redes sociais influenciam nossa vida de uma maneira muito mais imperceptível e profundamente. E hoje, inclusive, já se sabe o impacto e a influência destas redes sociais na nossa democracia, definindo resultados de eleições, já que estamos chegando em tempos de eleições. Quem são os nossos influenciadores? Ou seríamos nós como esta comunidade de Tessalônica? Esta comunidade que é elogiada por Paulo, que Paulo se alegra e agradece a Deus pelo testemunho de fé destas pessoas que vividamente manifestam a sua fé nas relações de amor, que permanecem firmes na esperança, mesmo com contexto de dificuldades, mesmo sendo uma comunidade pequena, mesmo tendo dificuldades de se sustentar num ambiente de tanta diversidade, de tanta pluralidade neste mundo de hoje. Será que somos nós, esta comunidade, que abre mão dos ídolos e que abraça a fé em Jesus Cristo? Ou será que nós estamos em outro caminho, reproduzindo, compartilhando, seguindo ou curtindo, para usar esses termos mais atuais? Estamos nós imitando e reproduzindo outros valores, outros princípios, outras notícias e às vezes, inclusive, notícias falsas? Estamos nós neste caminho de fé e de seguimento ao Senhor Jesus? Ou estamos nós nos deixando influenciar mais fortemente por outros ídolos? Quero caminhar para o final desta mensagem contando a história de um papagaio que eu ouvi essa semana, um papagaio que havia sido criado em cativeiro, dentro da gaiola, e desde pequenininho recebia o alimento e era chamado de louro, foi ensinado a falar o seu nome, ensinado a falar algumas palavras que agradavam seus donos, papai, mamãe. Dizem que até aprendeu a cantar o hino do meu time, do Internacional. Este papagaio se alegrava e recebia comida em poder reproduzir aquilo que seus donos definiam que ele deveria falar. Um dia esse papagaio foi libertado e saiu voando pelas árvores de Goiânia. Aqui tem muitos papagaios nas árvores. E se sentou em uma árvore, num galho, e viu que havia muitos outros papagaios livres e que cada um deles falava de uma maneira diferente.
nenhum deles reproduzia aquelas palavras que o papagaio criado em cativeiro falava, sequer podiam entender o que ele dizia. Quão dolorosa passou a ser a liberdade para aquele papagaio criado em cativeiro. Quão difícil foi o processo de aprender a dizer a sua própria palavra e não mais reproduzir aquilo que os outros queriam que ele falasse. Assim também é a vivência da liberdade que se dá quando nós abraçamos o convite de Jesus Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E abraçar a liberdade que Jesus Cristo nos dá, assim como a comunidade de Tessalônica, que dava esse lindo testemunho de vida em fé, em esperança e amor, significa abrir mão destes outros ídolos, abrir mão destes outros influenciadores na nossa vida. Abrir mão destes ídolos e dos influenciadores para nós significa viver a liberdade de aprender a dizer a nossa própria palavra, expressar a nossa própria opinião de maneira mais autônoma e de maneira mais autêntica, de acordo com a fé que recebemos pela ação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Portanto, eu quero concluir deixando para você o convite para viver em comunidade, assim como a comunidade de Tessalônica. Vamos abrir mão destes falsos ídolos que influenciam a nossa vida e vamos viver a liberdade a qual Jesus Cristo nos convida através do seu Evangelho e da sua boa notícia. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. O Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza da irmã, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar.
Receba agora a bênção que vem de Deus na sua vida. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo, agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde nesta semana, que acompanhe os teus passos, esteja contigo e que você possa ficar nesta bênção, promovendo em gestos e em partilha de amor a fé e a esperança que nós recebemos através do Evangelho de Jesus Cristo. Uma boa semana para você.